Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão, estou aqui com meu sócio Samir Caran, hoje recebendo um grande amigo, o presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, professor doutor Marcos Borges. Professor, obrigado pela presença, que honra recebê-lo. Bem-vindo, temos professor. muito assunto, é uma identificação incrível. Vamos começar contando um pouquinho da sua história. Em algum momento eu quero conhecer, porque eu vou contar pra galera como é que a gente se conheceu. Mas pra gente conhecer, professor, fala um pouquinho da sua história, como é que começou a formação. Não nasceu professor doutor, como né? Como é que nasceu, como é que foi parar na Unicamp? Vamos lá, deixa a gente conhecer essa história. Bom, vamos lá. Eu sou santista, né? Aliás, em todos os sentidos, santista. Torce pro algumas Santos, tristezas, torce né? ainda. Alguns motivos tristes também. Relaxa, eu sou vascaíno. Tudo pode piorar. Mesmo para minha família é bastante humilde, meu pai era feirante, então passei minha infância e adolescência ali ajudando na feira. Né? Meu pai era o Zé do Tomate, não é, né? O Zé do Tomate. Olha. Então, por muito tempo gritei lá, olha o tomate lá na feira. Né? E acho que uma coisa que eu sempre uso, né, na minha experiência hoje é isso, que a gente precisa chegar nas pessoas mais humildes e dizer as oportunidades que eles têm. Porque quando eu saí do fundamental, né, público e fui para uma escola particular no médio, né, consegui uma bolsa e fui particular no médio. Uma bolsa, tá. Eu era um dos melhores alunos, né? E aí os meus amigos falam, e aí, onde você vai estudar? Eu, aqui, né, na privada daqui de Santos. Em Santos, na época, nem tinha escola pública. Tá. Aí ele, Marcos, imagina, cara, do jeito que você é um bom aluno, você tem que ir para a USP Unicamp. Eu, que é isso? É de não tinha comer ou de ideia. passar no cabelo, né? Eu não tinha ideia do que era o USP Unicamp. Nossa, professor. E aí aconteceu naquela época, né? Era uma época que a Unicamp estava explodindo. O Léo deve lembrar a época que o Cacete Planeta só falava da Unicamp. Sim. O pesquisador da Unicamp, a Unicamp fazia muito sucesso. Né? E aí tinha a Universidade Aberta ao Público. Então, a UAP ainda. Não era... Você é muito jovem. Eu sou da UPA. A UPA é depois. É verdade. A UAP era mais livre. Tá. A UAP era assim, Unicamp é aberto um fim de semana, venham. Entendi. Tá. Né? E aí você pegava as excursões e aí você ficava passeando UPA era por lá. Unicamp de portas abertas. A UAP era a Universidade Aberta ao Público. Aberta ao público, tá. Entendi. Né? E aí eu entrei e vi aquilo, eu achei sensacional. Falei, aqui que eu Você quero achou? ficar. Você se achou, né? Eu falei, puxa, quero vir pra cá. Né? Na mesma época, da mesma forma, né, que eu também, na época, nunca tinha visto um computador. Para mim, computador era uma coisa de maluco. Né? E aí, cheguei no nível médio, tinha os laboratórios lá com computadores. A primeira vez que eu vi um computador também foi na faculdade, na UFRJ. Na UFRJ. Não, o meu era no nível médio, né? Na escola, tá. Em Santos ainda. Em Santos ainda, né? Então, eu tava lá no nível médio, e na época, TK85, não sei nem se tem ideia do que seja isso. Sim, não é da minha época. Eu sou de 76. Eu sou de 71. 71 não é tanto diferente, não. Então, tinha os TK laboratório lá. O laboratório da escola era TK85, CP200, né? E aí eu comecei a ver aquilo, a escola deixava aberta no intervalo pra gente ir lá. Eu ia nas férias, no intervalo o tempo todo lá, ficava programando. Né? Já estourava começou a memória o interesse. do negócio, porque ele tinha 2K de memória. 2K. Né? Em 30 minutos eu estourava. Mas eu me apaixonei por aquilo, então. Me apaixonei de um lado da Unicamp, me apaixonei pela computação. Legal. Né? E aí acabei prestando vestibular, entrando na Unicamp e vindo para cá. Né? Então, Você fez engenharia de computação? Eu entrei na Ainda não ciência tinha, né? da computação, Tá. porque não existia Não tinha engenharia de ainda, computação. Na verdade, o curso já era curso de engenharia. Tá. Agora, mas por Chamava umas ciência. Tá. questões burocráticas, a Unicamp Chamava chamava ciência da computação. Tá. Mas tinha toda a base de engenharia e tudo. Isso, então, eu entrei em 88. O ciclo médio, o ciclo básico era compartilhado com a engenharia ou não? Não era compartilhado, mas era o mesmo. Era assim, Tá. a gente compartilhava matérias, não era que era um ciclo básico, mas a gente tinha matéria no ciclo básico da Unicamp, nos prédios, que se chamava ciclo básico, né? E as matérias eram as mesmas. Né? Então já era um curso de engenharia, só não chamava engenharia. No terceiro ano, a Unicamp me transformou o curso de ciência em engenharia. E eu migrei. Então, eu sou a primeira turma. Você de fez engenharia parte de computação. da primeira. Entendi. Que legal. Então, não a primeira que entrou. Não a primeira que entrou, a primeira que se Como formou, porque engenheiro começou de já no terceiro computação. ano. Entendi. Então, 92 foi a primeira turma de engenharia de computação. Meu irmão é 9,6 lá. Ele Então, entrou em 96. então eu devo conhecer ele. E Por você? aí, Talvez. Não, eu sou 03. 03. Tá. Aham. Então, é aí que eu entrei. Bom, rapidamente, só resumindo, né, da história.
Eu sempre tive 2 pés, né? Um pé aqui, um pé lá. Ao meu lado acadêmico, eu fiz mestrado, 94 a 97, doutorado, 98 a 2004, e entrei na Unicamp em 2016. 2006. Como professor. 2006 como professor. Tá. Né? Onde eu estou até hoje. Então, já são 17 anos como professor. Essa é a minha linha história aí de acadêmico. Né? Na linha academia, sempre trabalhei com a linha de informática na educação. Então, lá na graduação, eu fazia chatterbot, fazia ferramentas para ensinar, joguinhos bem simples na época, né? Para ensinar alguma coisa. Meu mestrado e doutorado foi jogos para ensinar Lean para funcionários de fábrica. Que legal. E agora, como professor da Unicamp, minha linha de pesquisa é como ensinar crianças, jovens a ensinar programação e como preparar professores para esse tipo de coisa. É a minha linha principal de pesquisa hoje. Essa do Lean, dá pra gente fazer um gancho, que eu falei da história que eu queria contar de como a gente se conheceu. Sim. O professor Marcos era orientador da tese de mestrado. Do Marco Catanhede, CIO da Croda. Eles precisavam de empresas para que a pesquisa fosse colocada... Colocar em prática, né? A tese dele. Beleza, ó. Pesquisei, agora eu vou para campo observar empiricamente como é que as coisas acontecem, né? E aí eu tô lembrando aqui, foi isso mesmo, foi uma chamada do Softex perguntando empresas que se disponibilizavam, e eu sempre tive... Voluntário, né? Não, eu sempre tive muita vontade de apoiar a academia de alguma maneira, acho muito importante o trabalho que é feito dentro da Unicamp, ainda não o conhecia pessoalmente. Aí o Marco foi até a Croda, a gente começou a desenvolver um relacionamento. Aí, no final, depois o Marco conheceu a Performa, né? E falou, pô, interessante o que vocês fazem aqui, interessante a forma como vocês fazem aqui, né? E a Croda virou um cliente nosso. Olha só. Que legal, hein? Olha só, a Croda virou um cliente nosso. Aí eu me aproximei de você, a gente começou a fazer... Acho que eu fiz palestra no LIAG, participei de banca, fiz avaliação de trabalho. Enfim, você já participou de banca, a gente acabou se aproximando. E sempre com esse intuito de ajudar a academia. Eu sempre coloquei a Performa à disposição. A gente acredita muito em educação. Esse é o ponto. A gente bateu um papo com a... educação que muda a gente bateu um papo com a Sandra Anália, ela é fundadora da Escola do Mecânico. Eu falei para ela no podcast que a gente gravou com ela, professor, eu só acredito nisso. Eu acho que a única ferramenta que a gente tem para mudar o país é educação. Para mudar a vida de uma pessoa é educação, né? E eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação que a gente não leva isso muito a sério. A gente não propaga isso da maneira que a gente deveria propagar. Não investe o tanto quanto deveria estar investindo, talvez. O tanto quanto a gente deveria, né? E fico muito orgulhoso e muito esperançoso de ver uma pessoa como você à frente da Univesp, né? Eu acho que é alguém que realmente acredita em educação, acredita em tecnologia, liderando uma universidade tão grande quanto a Univesp. Quantos alunos, professor? Tem mais de 60 mil hoje, mais de 60 mil. E o nosso vestibular tem mais de 25 mil vagas agora. Que legal. Para começar no meio do ano? Começar no meio do ano. Legal. Quando é o vestibular, professor? O vestibular é agora em abril, né? As inscrições terminaram ontem. Tá. Para quem não... Só para situar, galera, a gente tá gravando esse episódio no dia 31 de março. Então, as inscrições foram até 30 de março. É porque a gente acaba publicando depois na sequência, né? E tem muito curso de tecnologia? Temos sintonia, né? Tem 3 cursos. Temos o curso de Engenharia de Computação, Ciência de Dados e Bacharelado em Tecnologia de Informática. Legal. Ciência de dados, é um curso de graduação. Exatamente, de graduação. Quantas vagas em cada curso desse, o senhor sabe, professor? O número aqui eu não tenho de cor, mas algo na ordem entre 8 e 10 mil vagas para os 3. Caramba! Como assim? E acho que uma das coisas a vantagem da tecnologia, né? De você, da escola à distância, você consegue escalar, né? Vagas em todo o estado de São Paulo. Todo o estado. Tá, então a Univesp tem polos em 366. São polos, né? São polos. Tá. Em 366 municípios. Então o curso não é 100%, o curso não é 100%, então, à distância. Ele é 100% à distância, as aulas. As aulas. Mas as provas, por exemplo, é presencial. E o aluno vai para... também para dar suporte, se o aluno precisar de alguma coisa, existe um polo lá na cidade dele. Entendi. Onde ele pode recorrer. Entendi. E as provas são presenciais.
Entendi. Então por isso que ele não dá para ele fazer, sei lá, de qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, seria pelo menos... 366 municípios. Municípios. Tem mais de 400 polos. Mas... Uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, tem 50 polos. Mas, professor, por exemplo, se eu vamos supor, um exemplo hipotético, eu moro no Rio de Janeiro e me predisponho a ir a um polo fazer prova, eu posso me inscrever no... A gente não controla no vestibular, desde que você vá num... Eu vou ter que ir ao polo. Não precisa ter um comprovante de residência de que mora em São Paulo, por exemplo. Não. A gente sabe que, inclusive, as cidades que são mais fronteiriças acabam se beneficiando da Univesp também, né? Isso. Entendi. Professor, falando um pouco, a gente vai voltar a falar da Unicamp, mas agora esse tema da Univesp é legal. Online você leva o conhecimento para mais gente, né? Não tem jeito. Ao vivo é legal por isso, né, cara? Não é ao vivo, é que a gente não corta. Corte, a gente não corta, não é ao vivo. Hoje vai pro ar, vai pro ar o Brasil. Desastrado aqui. Online a gente tem uma penetração muito maior, né? Há um prejuízo no online em relação ao presencial? O senhor já tem uma opinião formada sobre isso? Eu tenho a minha. Eu acho que não. Mas eu prefiro ouvir um especialista do que um curioso. Eu acho que, assim, tudo tem a sua característica, depende da pessoa, depende das oportunidades. Né? Eu fiz uma engenharia de computação na Unicamp, presencial, 8 horas por dia, durante a semana inteira. A gente sabe que é uma experiência ímpar. Né? Então, por exemplo, eu conversando com meus colegas, né, os alunos que entraram na Unicamp, ficaram 2 anos online e chegaram no 3º ano, né, quando eu fui conversar com eles, eu percebi que eles não tinham aquela maturidade de um aluno do 3º ano normal. Sabe? Algumas horas eles tinham um comportamento que parecia mais nível médio. Uau! Porque eles ficaram 2 anos online. Eles não conviveram. E algumas malícias, aquela malandragem que o aluno da Unicamp já aprende, né? De Unicamp não, de qualquer lugar, né? Sim, universitário. Do convívio, eles não tinham. Né? Então, eram bem inocentes. Foi bastante surpreendente para mim. Eu falei, realmente tem só de não ter podido ir nas festas da faculdade, imagina, já perdeu pra caramba. Pois já, né? Festas de primeiro e segundo ano são as melhores. São as melhores, né? Bicho. Porque depois, 3º, 4º, 5º ano, começa a apertar. Já tá fazendo estágio. Não, e aí você já fala, cara, puta, essa festa acho que não vai dar pra ir porque eu tenho prova. Exato. Aí começa, aí o bagulho começa a ficar diferente, né, cara? Então, assim, eu acho que tem um básico, lado... tudo é festa. Tudo é festa. Tem um lado que perde, que é esse lado do convívio, do networking. Então, boa parte dos meus melhores amigos até hoje são meus amigos da Unicamp. Legal. Sim. Né? Mas também, por quê? Porque eu convivia com eles, a gente vivia juntos. Né? Mais do que muitos casais por aí, né? Você passa 5 anos saindo, almoçando, jantando com muitos moravam junto, república, tudo, né? Então, esse convívio, essa interação é algo que eu acho que realmente o presencial é rico. Agora, se você pegar, por exemplo, a nossa média dos nossos alunos, né, são, por exemplo, a maioria dos nossos alunos são mais velhos. São pessoas que já trabalham. Da Univesp. Da Univesp. Tá. Então, assim, eles, se fosse a opção, mas essa ou aquela, não existe essa opção para eles. Eles não podem simplesmente falar, eu vou parar 5 anos e vou estudar engenharia, ficar estudando integral. Não tem. Sim. Né? E quando você conversa, mesmo com alguns professores de escolas privadas, escolas noturnas, essa coisa que eu falei da riqueza já não tem, mesmo no presencial. Né? Então, aquela turma que já trabalha, ela vai na faculdade, assiste a aula e vai embora. Sim. Então, esse tipo de coisa, para esse público não faz muita diferença. Vamos falar de números. Tem aqueles testes que são... Tá ligado à maturidade, né? Exatamente. Tá ligado à maturidade do aluno. Eu falei que não, desculpa, Samir, te interromper. Eu falei que eu tenho a opinião formada do não, porque eu acredito que quem faz a escola é o aluno. Eu tenho essa crença do tipo assim, a escola vai te... Entendo que existem professores melhores ou piores, eu entendo que existem turmas melhores, mas no final das contas, ali no final do dia, principalmente com o volume de acesso que a gente tem à informação hoje, que eu vou na internet, eu acho tudo, de tudo. Outro dia eu estava tentando lembrar um conceito de matemática, eu gosto muito de matemática, eu estava tentando lembrar, resolver uns exercícios de indução finita. Né? FIF. Não tinha mais nada pra fazer, não? Tá sem tarefa lá? O princípio da indução finita. Exato. Tá sem proposta? E na época, tô sem serviço. Vou passar trabalho pra você, mano. O que é isso? Ficar resolvendo problema de indução? E aí, eu fui pesquisar na internet. Gente, eu aprendi indução finita de novo.
de uma forma diferente. Diferente do que você tinha do que eu aprendi na faculdade. O conteúdo tem disponível, Não, né? e em outros idiomas, Caramba. com outros Outra approach. didática e tal. Eu vi um curso da Universidade Autônoma do México sobre indução finita, que foi uma machadada no meu cérebro. Falei, hoje, por isso Quem que eu quer tenho... aprender, vai atrás. A sua Samir, tese é é isso. exatamente essa. Se o cara tá isso. afim, ele vai... Se o cara quiser aprender, ele vai. Hoje, eu acho muito difícil, de novo, gosto de estar conversando com um especialista para corroborar minhas teses curiosas. Hoje, eu não vejo um curso presencial que te dê uma profundidade que você tem na internet. Porque aí você tem na internet o material, você tem fórum para tirar dúvida, você tem... Indução finita, eu achei um fórum que você postava problema lá, tinha 4, 5, 6 respostas. Que a galera se dispunha a ajudar pelo prazer de ajudar quem estava estudando a tecnologia ajudando na educação, pra mim, né? é o aluno. Não, eu não tenho dúvida. E também, eu acho que, Léo, se você olhar, mesmo no presencial, que eu falei, eu acho que a riqueza do convívio é muito importante. Tem um amigo meu, que é professor universitário, inclusive hoje, da minha turma também, né, que a gente é muito próximo até hoje, interage muito até hoje. Mas ele nunca ia na aula. Ele nunca ia na aula. Tá? Ele simplesmente tirava xerox na época dos cadernos, ia pra prova. Estudava e ia pra prova. E pronto, E alguém passava. assinava a lista, não, né? calma, ele não passava. Tem um caso, por exemplo, uma disciplina de teoria da computação, que é uma disciplina bem barra pesada. É puxado. Eu ficava estudando que nem um maluco lá. Ele chegava literalmente assim na minha casa, a gente morava no mesmo perto ali, na moradia dos estudantes. Ele ia lá, Marcos, presta teu caderno? Ah, não, entendi isso. Ah, isso aqui. Ah, isso. Não, já entendi. Ele passava 15 minutos na minha casa e ia embora. Aí chegou no dia seguinte, ele foi lá e fez a prova e ele tirou 10. Caramba, hein? Gênio. E aí, na prova seguinte, aí antes da prova seguinte, o professor falou, mas quem é o tal? Ah, mas eu não conheço ele. Nunca veio ele. O cara não... Mas ele tirou 10? Não, professor, é ele tira 10. Né? Ou seja, ele era muito bom, né? E aí ele veio para a segunda prova. Na segunda prova, o professor pediu a identidade. Ele falou, quero ver sua identidade. Quero ver se não é outra pessoa fazendo. E ele tirou 10 de novo. Então, assim, é o típico cara que, assim, ele já, mesmo a curso sendo presencial, ele estudava sozinho. Ele pegava o caderno, decorava lá, pegava os livros, estudava. Então já tinha esse perfil, né? Mas, eu falei, o lado legal aí que ele não perdeu é o convívio. Sim. Nas baladas ele tava lá com a gente, nas festas ele tava junto. Tava em todo. Ó, e essa sua história corrobora uma outra visão minha. A gente ouvia aquele tempo... Pelo menos os professores na escola que eu estudava, falavam assim, não, todo mundo é inteligente igual. Não, não é. Não é. Existem pessoas mais inteligentes do que outras. O que acontece é que no final do dia o esforço, a disciplina te bota em outro patamar. Sem Você dúvida. Pode não ser aquele cara gifted, né? Que recebeu o dom... De né? 15 minutos. De 15 minutos absorver, mas estudando 2 horas por dia, você não tirou 10, mas tirou 8 e passou e hoje tá aí. Então, corrobora a minha visão. Existem pessoas que são mais inteligentes. Eu sei, tipo assim, cara, dentro de casa, a gente convive com o André, né? O nosso sócio, que é o CTO da empresa. Cara, o André é brincadeira. Outro nível. Né? Você tá falando com ele um assunto, ele tá 3 páginas na sua frente, entendeu? E do tipo assim... E além de tudo, o cara é disciplinado e estuda, ou seja, é covardia, né? Mas essa questão da convivência, realmente, ela faz falta. Meu filho viveu os primeiros 2 anos do ensino médio na pandemia, online. Não foi igual. Não foi igual. Não adianta. Não é igual. A sala de aula, ela te dá a casca, né? Mas... online e o que a gente é muito mais fácil. Pode fazer, professor? Eu queria inserir nesse contexto, porque a gente tem alguns desafios também, né, do trabalho remoto. Sim. É diferente, porque ali é educação, né, à distância, mas a gente tem esses desafios do trabalho, né, no dia a dia. E a gente vê exatamente essa dor. O que mais... Programar, todo mundo programa. A gente na pandemia entregou software igual ou até mais produtivo. Sim. Eu rodo, minha equipe toda lá, a equipe brilhante... Desenvolveram técnicas para rodar processo de imersão, entrevista, design, 100% remoto. A gente tem cliente que está na Nigéria, agora na Alemanha, em projetos que então realmente não necessita de todo o traslado. Online por natureza. E exato. Então a gente faz todo o processo remoto. Qual é o maior desafio nosso? É parecido com o que você convive, a gente é a cultura.
Isso. O desafio é como é que a gente, de fato, Dissemina a cultura dissemina da a empresa. cultura da empresa, né, as nossas crenças, nossos valores, né, a forma comportamental, vamos na parte de soft skills. Vocês veem desafios também lá na faculdade, e como que, talvez, ou até nas teses mesmo, né, que você já desenvolveu de como que tecnologia pode ajudar até nessa parte da educação, né? Porque a educação não é só o hard skill, tem o soft, né? Muito bom. Bom, eu acho que quando a gente... Esse exemplo que eu dei há pouco da Unicamp, né, no fundo, é cultura. Uhum, Né? O que eles perderam foi a parte cultural. Sim. Foi o que eu entendi também. O que é isso. E eu não orientei um trabalho, mas o tema cultura é um tema que eu me interesso muito. Né? Das sortes que a gente tem na vida, na época do mestrado, eu fui fazer uma disciplina na matemática, né? E eu acabei caindo lá, né? Na época na Unicamp tinha um mestrado em qualidade e o professor convidado que deu uma disciplina de cultura é o José Roberto Ferro, que é um dos legal, autores da Sim. máquina que mudou o mundo Isso. da parte brasileira, né? Que legal. Assim, foi sensacional, sabe? Então, assim, tem coisas na vida que a gente fala, como aconteceu isso? Não sei, mas deu certo. Né? Eu estava lá. Obra do acaso. Aula com o Zé Roberto Ferro. E a gente estudou muito, desde aquela época, a cultura é uma coisa que eu sempre estudo, me preocupo. Legal. Né? Eu não sou tão assim, eu não tenho uma posição, mas eu acho que realmente tem preocupações nessa questão. Tá? E passar cultura, normalmente a gente fala aqui, ó, olho no olho. É o papinho no café. Né? Isso. É aquela tapinha nas costas. Não é formulário, não é discurso. Né? E quando você está no online, não é a mesma coisa. Sim. Exato. Né? É tudo muito formal, né? Você precisa ter ali, abre uma reunião e faz. E ainda mais uma empresa que nem vocês, que eu conheço vocês Sim. bem, né? Que é, né, uma cultura super informal. Sim. O ambiente virtual não é tão informal. Tende a ser mais Visto formal. o nome do programa, né? Então, é um desafio. Eu acho que é um desafio. Sem dúvida que a pandemia nos colocou numa situação que não tem volta. Sim. Né? Certamente vocês têm muitos funcionários que Muito. estão fora. Ih, tem já gente fora do que estão país, fora, inclusive. né? Então, não tem jeito. Mas eu não vejo assim, resolvido. Não, É um não desafio. Tá resolvido. Quem conseguir resolver esse desafio vai... Sabe um exemplo resolver uma eu dor às vezes real, eu vi que parece uma besteira, mas mostra essa questão. Como é que a gente ganha confiança? A velha história de olho no olho, né? Tô aqui olhando no olho do Léo. Mas estou fazendo online. Tá, mas quando você está fazendo online, se você olhar para a câmera, você não vê o cara. Se você olhar para o cara, o olho não olha no seu olho. Não existe olho no olho no online. Isso. A não ser que algum dia inventem uma tela onde a câmera está no meio. Pô, aí seria bom, hein? Né? Opa, olha aí. Aí já tem uma inovação aí. Ó, um problema aí pra gente resolver. Olho no olho online. Não e tem como, não né? existe. Tem como, né? Você botar a câmera atrás de um Então, vidro, como hoje se não fosse, e existe projetar esse- no vidro. Interessante. Porque se você ficar olhando para a pessoa vai ficar olhando para toda essa. Sim, eu já reparei isso. É. Eu dou aula também remoto, né? É. Então, falo assim, não, olha pra lente, porque para os alunos verem realmente você, né? Então, tem essa técnica de, uma vez que eu tenho que olhar pra lente. Só que aí eu quero ver a reação do aluno, aí você tem que olhar... Então, só esse daí já mostra. E é assim, né? Nós, como os humanos, é assim que a gente ganha confiança. É no olho no olho. Interessante. Né? Então, não tenho uma resposta. Gostaria de ter uma resposta, Claro. mas eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar. Sim. Sim, Né? essa- Como a gente passar a cultura desse jeito. Sem dúvida que a pessoa que só se interage com vocês online não tem aquela... Pô, o Léo, o cara é gente A finíssima. mesma é difícil. percepção, né? É difícil. É. Né? Então, pelos indicadores poucos que eu vi por aí, parece que o turnover é maior quando as pessoas não trabalham juntas, né? Tanto é que as gigantes, eu acho até curioso, né? Sim. O Google, que é o Google. mundo da internet, está falando para os povos voltar a trabalhar presencial. Incentivando as pessoas a... Né? Então, Uma dicotomia, né? É uma Sim. dicotomia. se né? tem alguém que deveria incentivar o online, é o Google, né? Ganha dinheiro com isso. Ele com ganha mídia, né? dinheiro com isso. Mas... Essa questão da cultura, professor, a gente viu isso na prática, né? Obviamente. Questão do cafezinho, a questão do todo mundo no escritório, como é que a gente se portava numa crise. Então, por exemplo, um cliente estava em crise, o cara via a movimentação. O cara tá chegando na empresa, ele via todo mundo ir para trás da tela, juntar, projeta aí, vamos trabalhar nisso junto. Cara, chama... isso é um problema de segurança. Chama o Marcos, porque ele é o especialista. Não tinha essa do, não, eu tô fazendo uma tarefa tal. Cara, tem um cliente em crise. Naturalmente, o cara entendia assim, puta, olha só, a performance é assim. Se tiver algum cliente precisando de ajuda, é lá que a gente vai, né? Então,
a questão da informalidade, lá na Performance, você conhece, a gente não tem sala, a gente senta todo mundo junto, é open space, né, o cara via isso, ele entendia a informalidade online, aí vai pro online. É normal alguém, tipo assim, pô, o Léo me mandou um e-mail, o que eu faço? O cara não sabe da informalidade da empresa. Tipo assim, eu posso falar com o Samir direto? Posso, não. Né? O cara pergunta a gente não tem chefe lá, a gente não tem coordenador, gerente, a gente não acredita muito em hierarquia, né? Então, o que acontece? Aí o cara vai pro cara da equipe dele e fala assim, eu posso falar com o Samir direto? A gente falhou na hora de disseminar a cultura. É uma cultura horizontal. Claro que a gente foi criando mecanismos, né? Os problemas foram aparecendo e a gente foi criando hoje mesmo. A gente fez aqui, antes de começar a gravação, uma reunião nossa chamada Online Meeting, que a gente junta a empresa inteira. A gente faz tipo uma retro do mês, o que a gente fez, do mês, o que está acontecendo e o que vem pela frente. Num tom super informal, para o pessoal entender, quem está chegando na empresa, entender. A gente perenizou uma reunião, né? É a apresentação da liderança da empresa, né? Do nosso governance crew. Para o pessoal ver que o bate-papo com a liderança é super informal, né? E aí é legal porque nessas reuniões o pessoal mais antigo de casa, que tem a cultura, faz piada com a gente. Aí o cara fala, pô, legal, não tem problema. Eu posso falar do nariz do Samir que não vai ter nenhum problema. Relaxa, né? Que também não tem que não falar, né? E agora, muitas empresas enfrentaram esse desafio. Agora, vamos voltar para a Univesp. Olha. É 100% online desde sempre. Desde sempre. O modelo de negócio é esse, né? Ele nasceu online. Há iniciativas para disseminar a cultura da empresa, da universidade, do online, professor? Ou as matérias são estritamente ligadas ao conteúdo da formação? Não, existem matérias de conteúdo, tal, mas realmente dessa coisa específica da cultura do EAD, eu não... Que eu me lembro, estou só um mês, tá? Sim, eu sei, tem pouco tempo. Mas não, e é um mundo não para conhecer. Né? Não, existe sim algumas aulas, algumas lives em que a gente tenta explicar o que é o EAD, até para a pessoa. Né? Entendi. Até porque os nossos alunos não são alunos muito jovens, então muitos não são nem necessariamente pessoas nativas digitais. Interessante. Ah, tem essa barreira também para vencer, né? A maioria esmagadora que está entrando, Unicamp, USP, são nativos digitais. A galera com 18 anos. Sim. Os nossos alunos, a faixa etária mais alta, assim, que tem mais alunos nossos, não é até 30, é de 30 a 40. A maior densidade é entre 30 e 40. Entre 30 e 40. Uau, interessante. Tá? Então, e são pessoas que já são... Transição de carreira, né? Família, Muitas vezes, muita gente está em transição. Família, já tem renda. Né? Esse cara vai levar o curso a sério por natureza. Sim. Ele não tá lá para fazer graça. Ele tá lá para estudar, ele tá lá para aprender. E aí, professor, como é que tem alguma diferença? Vamos lá. O senhor tem várias teses aí em ensino de tecnologia, né? Para criança, para jovem, adolescente, para adulto. Tem diferença? Ou a gente ensina da mesma forma? Ou eu vou pegar, por exemplo, um jovem aprendiz aqui para ensinar tecnologia, a gente tem um programa de formação de estágio, ou alguém que já está em transição de carreira, já é um grande profissional, por exemplo, de uma outra área, sei lá, advogado, por exemplo. O que a gente pode moldar e como é que a gente realmente pode ajudar cada um, né, da sua forma? Não, tem diferença, claro que tem. Por exemplo, quando você vai falar para os mais jovens, né? Por uma criança do infantil, né, no início fundamental, você pode e deve ensinar tecnologia, mas não necessariamente com computador. Sim. Né? Que a gente chama de atividades desplugadas, atividades onde você fala, por exemplo, finge que é um robozinho, anda pela sala aí, legal. Vai para a direita, vai para a esquerda. Então, Sabe você está ensinando programação sem curiosidade, computador. minha filha tem 8 anos, ela tem aula de Turing. A disciplina dela chama Turing, não chama computação. Ela tem uma disciplina e aí é exatamente isso, eles têm um monte de coisas lúdicas de lógica. Sim. Legal. Então, assim, para essa criança, você partir para algo mais no computador, ela mal sabe escrever ainda. Então, seria uma... Mas já dá para incentivar a lógica. Legal. Na Fundamental 1, você já pode fazer atividades, por exemplo, com Scratch. Né? Então, programação simples, com blocos, onde a imagem, um som é muito apelativo para eles. Eles gostam muito, eles se divertem muito. Legal. Aí, eu
um método que eu mais trabalhei até hoje em escolas é um método que a gente criou para usar Scratch. Tá. Mas o que a gente percebe? Quando você chega lá com 13, 14 anos... Já perdeu o interesse. Aí os caras, isso é coisa de criança. Joguinho aí e tal. Né? Já começa assim. Não, isso é coisa de criança. Né? Mas aí a gente, por exemplo, criou um método com App Inventor. Quando a gente chega para ele e fala, vocês vão criar um aplicativo para o seu celular... Opa, legal. Já gostei. Já instalou ali. Opa. Né? Então... Tudo na vida é motivação. Genial. Né? Então a gente tem que saber, tem cada ferramenta, né? Tem tipos de métodos que a gente tem e ferramentas que a gente tem, dependendo da faixa etária, para realmente motivar mais. A gente trabalha muito com o ensino de professores, né? E aí o que a gente tenta com o ensino de professores é mostrar, ó, a gente normalmente usa até o mesmo método, Tá. né? Isso eu estou falando a gente dentro da Unicamp, tá? Só para Sim, deixar sim, claro, sim, não sim, na sim, Univesp, Claro. né? Usa o mesmo método para eles verem o tipo de método que ele dá com as crianças. E as crianças adoram. Então, vocês estão ensinando os professores Eles que vão a usar dar esse essas método. aulas. Então a gente tem uns métodos e fala, olha, vamos ensinar para vocês poderem aplicar. Perfeito. Os professores normalmente vão mais devagar que as crianças. Jura? E elas têm mais resistência que as crianças. Olha que interessante. Entendeu? Então a gente já tem todo um cuidado. Olha, vai com calma, explica direito, né? Então a gente tem que saber o perfil, né? Interessante. Então são coisas que você tem Será que saber porque trabalhar. já é uma crença, um bloqueio, assim, a mente já moldada, ela tem mais dificuldade de absorver algo tão disruptivo, assim, sei lá. É uma discussão que, inclusive, nós estamos tendo agora na Univesp, tá? Que legal. A pedagogia precisa mudar, Então. né? Então, existe... Aqui, o governo de São Paulo colocou lá como uma meta colocar programação na escola. Na escola. Então, bom, se a gente tem que colocar programação na escola, a gente precisa preparar o professor para isso. Sim. Só que o professor, durante toda a sua formação, praticamente não tem Não tem. tecnologia. Né? Então, quando você olha alguns cursos de pedagogia, até de faculdades de ponta, Sim. né, tem dois créditos, 2 horas por semana, num semestre de tecnologia da Aquela educação. matéria de algoritmo lá. E quando você pergunta, isso eu ando conversando bastante lá, né, com o pessoal da pedagogia, né, mas o que tem nessa disciplina de tecnologia na educação é o uso, sabe? Como eu uso um Moodle, Entendi. como eu uso um Excel, como eu uso uma ferramenta de apresentação. Não é lógica. Não é lógica, Entendi. não é programar. Entendi. Né? E aí, quando você olha os currículos lá de fora, né, Sim. que estão implantando essa questão de pensamento computacional, Sim. eles já falaram assim, a gente não tem que... As pessoas, a gente tem que ensinar nossas crianças não a usar a tecnologia, a criar. Criar tecnologia. Nossa, perfeito, professor. Né? E olha que eu não tinha pensado nisso, né? O desafio não é botar esses cursos e ensinar as crianças, é ensinar os professores. Esse, para mim, O maior é o maior desafio desafio. está sendo treinar os professores. E olha só como a gente não se toca, né? E, professor, só entendendo, o senhor agora está como presidente da Univesp, continua dando aula na Unicamp, como professor de quais matérias? Eu dou disciplina de empreendedorismo, que vocês já colaboraram isso, bastante, que a gente... e de gestão de projetos. E na disciplina de gestão de projetos, o que eu sempre fiz foi conectar a gestão de projeto à educação. Né? Então, Olha, qual é o que legal. projeto? Então, desculpa aqui alongar um pouquinho, mas Imagina, contar um pouquinho que da isso. história. Fica à vontade, professor. Qual que é, assim, quando eu comecei a dar essa disciplina de gestão de projetos, eu comecei aquela velha história de academia tradicional. Sim. Projetinho teórico. Inventa um negócio, faz um projeto, programinha. Faz um cronograma. Faz um programinha WBS aí. ali. Então, dava um programinha lá, né? Faz um programa que faz tal coisa. Eles Tá. faziam e tal. E eu ficava olhando, que eles não estão aprendendo a fazer projeto. Uhum. É tudo ficção, né? Uhum. É, O mundo de papel aceita tudo, né? Então você bota e lá. aí, assim, eu falei, mas eu queria que eles aprendessem realmente por que certos conceitos são importantes. E nisso aqui eles não estão aprendendo. E na mesma época, eu estava trabalhando já, né, nos projetos lá de informática na educação, de formar crianças usando Scratch, estava um projeto já com o MIT, inclusive nessa linha, né? E aí, assim, eu olhei para um, olhei para o outro e falei, peraí. Né? Juntar as duas coisas aqui, né? Então, a gente tinha um método que já tinha testado em 1 ou 2 escolas, dava certo, de Scratch. Aí eu falei, gente, a partir desse ano o negócio é outro. Vocês vão ter que achar uma escola pública aqui de Limeira, né? Vocês vão pegar o nosso método e vão aplicar. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Que legal, cara. Os alunos, no primeiro momento, olharam com aquela cara assustada. Porque esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Porque, assim, é aluno de computação. Eu falei, professor, eu nunca dei aula. Né? Uma pessoa mexer com criança. Né? Mas olha, o método está aqui, o método está pronto, e o método funciona, a gente já Sim. testou.
Tá? E é simples. A gente tentou fazer, inclusive, às vezes tem algumas críticas do tipo, mas esse método parece tão simplesinho. É para ser simples. Né? É um método muito simples para qualquer leigo conseguir aplicar. E para que a criança que nunca teve contato com tecnologia ter o primeiro contato. Sim. É isso. Né? Que legal, cara. E desde então a gente está fazendo isso, de aplicar esse método nas escolas. E está sendo muito legal, sabe? Primeiro, porque na questão de gestão de projetos, embora a gente fale muito de ágil, eu pesquiso ágil, né? Eu sempre falo para os alunos, ágil vocês vão trabalhar a vida inteira. Mas tem conceitos do clássico que eu quero que vocês aprendam. Você precisa saber. Então, um planejamento, um cronograma. Na disciplina, esse projeto é clássico. Sim. Tá? PMI. O PMI clássico. Então, eu quero que eles façam um cronograma, eu quero que eles façam um plano de risco, eu quero que eles façam um plano de comunicação. E eles chegam lá, professor, a gente chegou lá na sala de aula e a escola está em greve. Eu falei, você pensou isso no risco? Não. Para que você fez plano de risco? Isso. Né? Escola pública, a chance de ter greve é grande. Eu te avisei. Plano de risco, esse é um risco grande, planeja o risco, faz uma ação para minimizar, para mitigar o impacto. Aí eles olham, tá vendo? Né? Aí, assim, o método funciona, tá vendo? Mas tem que aplicar. Aí, assim, o professor, a gente combinou, chegou lá na hora, a professora disse que a sala estava ocupada. Você fez plano de comunicação? Gestão de mudança. Né? Então, assim, você avisou ela uma semana antes? Não, mas eu já tinha combinado há um mês atrás. Não, mas você avisou uma semana antes. Você ligou um dia antes para ela e falou, tá tudo certo? Não, então, é para isso que a gente tem que fazer plano de comunicação. Professor, eu tenho uma visão. Eu vim da escola de gestão de projeto também, sou PMP e tudo mais. E hoje também só atuo com ágil. Eu tenho uma visão um pouco diferente, às vezes, de muitas pessoas, que é assim, cara, isso aqui é a base. O tradicional, clássico, como o senhor chamou, eu gosto também. Se você não souber isso... Porque ágil não significa não ter um plano. Significa responder a mudanças, mas que seguir um plano. Mas tem que ter um plano. Sim. Então, se você não souber montar um plano e ter um plano, como é que você vai mudar o plano? Então, essa é a minha visão. Então, eu acho que realmente, para mim, isso é a base. É o alicerce de qualquer planejamento, de qualquer coisa. De uma empresa que você vai abrir, um plano de negócio. Você tem que saber montar um plano. E aí eu vejo talvez o ágil como um temperinho a mais que você coloca num ambiente de muita incerteza. Sim. Como é que você corrige rota rápido, né? Porque questão... o plano vai falhar. Sim. Né? Então acho que eu concordo. E a questão, 100%. por exemplo, se eu fosse ensinar só Scrum, eu uso o Scrum no meu dia a dia, sim, eu acredito muito em Scrum, mas onde eu vou explicar para eles o que é risco? Exato. Não, você tem que ter a base. Né? Para mim, eles isso é a base. saber o que é mitigação, eles precisam saber, né? Eu dou aula de gestão de projeto também, 100% concordo. Essa coisa. Então, no fundo, por um lado, essa disciplina está sendo fantástica porque eu vejo eles entendendo por que essas coisas são importantes. Isso. Né? Então, num primeiro momento, falar, mas isso não é útil. Então, outro dia eu chamei uma ex-aluna nossa que está há 3 ou 4 anos, que ela é gerente de riscos de um banco. Sim. Falei, vocês estão entendendo por que isso é importante? Tá? Não, se eles quiserem falar sobre risco, pode falar. Eu vou lá, eu levo um monte de exemplo de como gerenciar risco é importante. A gente está correndo risco o tempo inteiro. Sim. Quando a gente faz um investimento, o que a gente está fazendo? Assumindo um risco em troca de um benefício, né? De um possível benefício. Não é que você não vai correr risco, mas você tem que ter ferramentas para mitigar os riscos que você está correndo. Se antecipar. Eles precisam saber disso. Pelo amor de Né? Deus. Isso é importante na Isso é formação. conhecimento básico. E aí, assim, no final do semestre eu ensino ágil. Né? Mas eles já viram ágil em outras disciplinas também, não é? Sem dúvida. Mas só que, assim, esse é um lado da história que eu acho legal. Sabe, o outro lado da história que é legal? Os alunos normalmente voltam com um brilho no olho e falam, professor, primeira vez me chamaram de tio. Com 20 e poucos anos. Assim, nossa, professor, não, eu não sabia. As criancinhas assim, me abraçavam, né? Falavam, você não vai voltar, volta. É o lado... Né? Então, assim, a gente faz no último dia dessa disciplina um evento. Que legal. E a gente chama professores, chama o secretário da educação, chama, legal. né? E assim, aí teve a pandemia, não teve, esse ano a gente vai voltar. Mas os últimos 2 eventos antes da pandemia, teve aluno que chorou no evento, com toda a experiência dele. Você viu o valor entregue do projeto, né? Um projeto então que ele tá entregou lá com valor de fato. Isso, né? E assim, por exemplo, teve um grupo que trabalhou com criança autista. Uau. Né? E assim ele falou, nossa, olha, professor, quando eu cheguei lá, o garotinho lá estava começando 1, 2, 3, 4, de repente eu vi todo mundo da escola correndo para lá e olhando. Por quê? Porque ele nunca contou. Caramba. Na primeira vez que ele contou, era mexendo no... Se isso não for Pelo amor de transformador... Deus, eu tô chorando aqui. Eu não sei o que é, cara. Ou outra coisa, ele falou, não, a gente deu um desafio lá também para um garoto autista, né? E eu comecei a ver ele resolvendo. Eu estou no 3º ano da Unicamp, ele resolveu mais rápido do que eu. Né?
Isso é um lado que, assim, eu quero começar a trabalhar um pouco nessa linha, porque, né? O autista, ele tem um perfil que se encaixa muito bem para ser um desenvolvedor. Um TI. É mesmo? Né? Porque, né? Usualmente introspectivo. É verdade. Muito Não gosta de olhar introspectivo, no olho das altamente pessoas, né? concentrado. Um poder de concentração São imenso. muito grande. É verdade. Né? Então, assim, se a gente conseguir atuar com esse público, a gente está, né, de um lado, né, oferecendo um conjunto de mão de obra interessante para o mercado, mas do outro lado, oferecendo uma oportunidade dessas pessoas terem uma vida digna. Com base no trabalho deles. Desenvolver pessoas. Né? Legal, Então, professor. Puxa. e aí o aluno, quando percebeu, Transformador. começou a... Mas você tem uma tese específica para autismo? Não. Não. Por enquanto é só um isso, desejo. No momento, É um eu desejo. tô com um projeto, inclusive, daqui a 3 semanas chega um professor da Islândia que trabalha com isso, a gente está fazendo um projeto conjunto. A gente está começando a trabalhar, a olhar para esse lado. Então, Isso na Unicamp. Na Unicamp. Tá. Eu tô comentando isso, professor, porque não sei se o senhor conhece, temos um cliente, um grande cliente nosso, que é uma rede, uma clínica de terapia de crianças autistas. É uma das maiores do Brasil, se não é a maior, tem mais de 300 terapeutas e público não falta. Olha só, Né? podemos pensar. Eles têm um Eu método dos Estados Unidos, terapia ABA, assim, são referência disso no Brasil, né? De tratamento E ficam aqui em preparação, Campinas. e eles ficam no Olha Swiss só, Park. tô alinhando o novo projeto de doutorado de uma aluna que entrou agora, que é muito boa, entende muito desse mundo de tecnologia, fez mestrado comigo já, trabalhou com empresas de formação de ensino de programação. Né? novo? E a gente estava discutindo provavelmente trabalhar nesse público, inclusive interagindo junto com esse pesquisador da Islândia. Vamos Então, conversar a gente pode aí, conversar de dar fazer... jogo. Sim. Vocês já conhecem que eu gosto de piloto. projeto prático? Então, Eu gosto de projeto prático colocar piloto, lá de na novo, prática. conte com a performance e com os nossos Professor, o senhor parceiros sabe, também. as portas estão sempre abertas para academia. O senhor não precisa nem me pedir. É só mandar lá, falar, procura o Léo. E isso aí, muito bom. tá dentro. A tese, ela vai fazer doutorado agora. E pode falar ou é melhor da linha de pesquisa? Não, a gente está fechando. Ela acabou Ainda de tá entrar. fechando, tá, legal. Acabou de legal. entrar, está começando a desenhar, tá? Mas ela já falou que tem interesse em mexer com essa parte. A parte de ensino e programação, ela é especialista. Tá? Ela é uma das maiores responsáveis por uma das maiores empresas de ensino e programação no Brasil. Tá? Então, ela saiu para vir fazer doutorado agora. Tá? Mas ela tem interesse em caminhar nessa linha com toda essa coisa, com esses resultados aí. Vai você ver um aluno de graduação, né? Um carinha que a gente conhece o perfil. Sim. Né? 20, 21 anos. Ele vai lá na frente, começa a falar do assunto, começa a chorar, você fala, gente, isso é bem fora da curva, né? Total. Fora da curva. A gente tem um programa, né? Não sei se já falamos, acho que outras vezes, de formação de desenvolvimento de programadores, né? E isso é parte, inclusive, da performance da nossa crença, né? De desenvolver pessoas. A gente tem a cada semestre um batch aí de desenvolvimento que pega pessoas que sabem ligar o computador, não tem pré-requisito nenhum, mas que quer aprender, né? E aí é um processo também 100% hands-on, prático. Senta aqui do lado, né? À distância, inclusive, agora. Então, tem desafios A gente desses faz de pair pair programming à distância. Compartilha a tela e vamos fazendo junto. É um programa de 6 meses. Tem alguma coisa que poderia contribuir ou que a gente poderia se inspirar ou ajudar nesse processo? Ou, cara, senta aqui. O programa é assim, 2 meses a pessoa vai lá e estuda, lê esse material aqui. 2 meses guiado, ele tá né? A gente vai guiado, dando todo o mas guidance para a pessoa tem um ir anjo, adquirindo conhecimento através de um anjo. tem um anjo, um por pessoa que a gente designa, então ele vai, estuda isso aqui, agora tenta, faz esse exercício, beleza, 2 meses é teoria. 2 meses a gente já coloca a pessoa para acompanhar um projeto real de cliente, então não é livro, então assim, não, temos um projeto, um aplicativo a fazer. Mesma ideia sua. Cara, Acompanha. vamos pra vida real, não adianta Vida ficar real. estudando. Então é rapidinho, só um pra ter a projeto base. fictício. É. Isso não vai funcionar. Só para ter a base do tipo, senão bota ele num cliente e não sabe nem o que é, onde está o código, né, o repositório, então Git, essas coisas. 2 meses para ele acompanhando o projeto dele, as cerimônias, a reunião, retro, review, abre código e vê. E os últimos 2 meses começa a pegar tarefa com um code review, né, com um tech lead que acompanhando. Nos últimos bets a gente teve muito sucesso, né, 100% do público ou a gente absorveu, ou algum cliente, ou alguma empresa do mercado absorveu. Não, e outra coisa, não dropou ninguém. Ninguém desistiu no meio. Ninguém, né? não é modo de falar, ninguém desistiu. Pouca gente. Mas a gente vê Fomos 10 outros, pessoas a cada 6 meses. outros comparativos com outras empresas que teve gente que dropou, sempre tem uma perda, que é natural. A gente não teve nenhum.
Nenhum. Quem Foi saiu todo foi porque mundo até o arrumou um final. emprego. Chegou no final, recebeu proposta de banco para ir trabalhar de programação. Que há 6 meses atrás não sabia o que era programar. Não, Esse exemplo, Alguma coisa certa a gente tá fazendo, vida né? real, ó como convergiu. Né? O que o senhor fez com a sua turma, a gente faz com a nossa. Que é do tipo assim, cara, não adianta eu ficar te botando projetinho da... A Microsoft tinha... Todo o curso da Microsoft era da empresa Contoso. Tinha um exemplo da empresa Contoso, você tinha que criar... Não, cara, você vai trabalhar num projeto da Croda. Real aqui, mano, de cliente. Você vai lá ver o problema que o cara tá tendo e como a gente resolve esse problema na prática usando tudo que você aprendeu aqui. Né? E essa turma agora, a gente está abrindo as primeiras 10 vagas que a gente está fazendo isso para outras áreas da empresa, não para dev. A gente vai fazer para marketing, a gente vai fazer para design, para processo, parte de lean. Então a gente vai capacitar do zero as pessoas sem formação. E a gente tem muita vontade de treinar pessoas, de desenvolver pessoas. Né? O contato com a academia... Você lembra, você participou com a gente de uma dinâmica onde a gente ideou alguma coisa que eu não animei naquele momento tirar do papel, não morreu, mas naquele momento não dava pra gente. Era um investimento que a gente não ia ter condições de fazer e a gente não ia ter ninguém para tocar. Porque a gente tava... Foco, né? A ideia, na época, era convidar você para estar à frente do projeto com a gente, né? Mas a gente não ia ter como botar foco naquilo, a gente preferiu não fazer. Mas a questão da educação, isso a gente viu empiricamente. Corroborando o que você falou. Tem que ter prática. Real. Tem que estar lá no dia a dia. Tem que sentir a temperatura. Senão não vai. Né? E eu acho que a academia usa pouco isso. Parcerias com empresas, fala, cara... Esse era o gancho que eu ia perguntar. Como é que a gente pode juntar as duas coisas? E aí eu ia perguntar se pode. Ou Esse se é o pode, ponto. né? A minha dúvida é mas essa. tem, na Unicamp tem laboratório da IBM, tem laboratório da Microsoft. Mas o laboratório é lá tem. dentro. O que a gente tá falando é o seguinte, cara, bota o teu cara para fazer a matéria remoto, aqui comigo. Mas é remoto. Onde é lá dentro? É tudo online? Agora tá. Porque, Esse mas é meu antes ponto. não era assim, mas Isso. bom ponto. A minha pergunta era essa. Tem como a gente fazer essa imersão, professor? Olha, tem várias questões aí dentro dessa questão, né? A primeira Pergunta umas 5 coisas de uma vez. Dá pra gente pensar em disciplinas que sejam oferecidas pelo mercado? Eu acho que dá. Ó, que legal. Tá sendo feito? Não. Mas dá. Tá? Existem, por exemplo, dentro, e isso não é só na Univesp, em todas as faculdades, né? Aqueles créditos complementares, que a pessoa pode fazer uma atividade e validar. Poderia ser uma atividade quase como um essa. estágio, né? Porque seria um estágio, né? Então, esse tipo de coisa dá. Pelo estágio, né? Se estágio você validar tá isso como fácil. estágio, Isso. também dá. Tá? Só que aí precisa ser o estágio CLT, padrão, né? Ali. Então, no estágio... Não, estágio não é CLT, né? Estágio é mais simples. CLT não, na verdade. Estágio é mais simples. Existe contrato uma de estágio. formalização. Tem um Mas estágio, por exemplo, contrato de estágio você não precisa nem ter bolsa, né? Verdade. Então você pode ter um estágio não remunerado e né, formalizar E isso. ele é no tempo. integralizado no currículo. Vale como estágio, né? Tá, entendi. No caso da disciplina, se for com uma atividade complementar, sim. Outras atividades, eu acho que devemos pensar. Tá? Agora não estou falando pelo que a gente tem, mas agora como o Marcos acredita. Sim, Marcos, tá? Eu lembro que, é lógico que existem várias resistências, né? Mas que fazem algumas experiências interessantes acabar, né, se perdendo. Mas eu lembro quando a USP criou o polo dela de Cubatão, né, a experiência dela era de cursos de engenharia, Cubatão Polo Industrial, né? Era algo como, os alunos faziam um trimestre, um quadrimestre de aulas, um trimestre, um quadrimestre na empresa. E um trimestre, um quadrimestre de aulas, e um trimestre... Então, já teve essa experiência já há uns 20 anos. Nossa, 20. Tá? Então... Mas não se perenizou. Não que eu saiba, não continuou desse jeito. Tá. Porque aí tem as coisas tendem a virar o padrão. Os desafios aí, né? Mas eu acho que é uma oportunidade interessante. E mais, né? Agora deixa eu voltar aqui para o mundo da pesquisa, o mundo da educação. A cada dia mais a gente está vendo que a educação teórica não faz mais sentido. Nossos alunos não querem educação teórica. Isso. Né? Por quê? Como vocês mesmo colocaram, o conteúdo está na internet. Tá? A minha próxima disciplina de gestão de projetos, tá? Qual que é a minha dinâmica? Eu estou
2 aulas teóricas. Uau, juro. 2. Tá? Onde eu passo por toda a gestão de projetos. Em 2 aulas. É o ampassando assim. É. Gente, quer saber mais? Tem a playlist das minhas aulas lá no YouTube com todas as aulas, um por uma, detalhado. Todas as aulas, tá tudo Já tem. bonitinha. Tá? E eu falo, aberto, além professor? disso, se você... É aberto. É? No YouTube. Posso colocar o link das aulas Pode. no... No vídeo aqui, no... Todas as minhas disciplinas têm uma playlist. A da gestão de projetos, administração de produção. Ah, então... Aí, vamos colocar no link aqui É? no vídeo. Quem É? quiser aprender já com o professor Marcos. Já... então, assim... Aí eu falo, se quiser mais, tá lá. Além disso, vamos ser realistas. Sim. Eu sou professor bonzinho, tá, mas, gente, as aulas do MIT estão todas na internet. Tá. Você quer o top do mundo? Tá lá. Né? Então, assim, Você vê como é o aluno que faz a escola? Olha Isso, é o isso. que você Olha falou. que puta exemplo. As Aham. aulas do MIT estão abertas. O MIT tem isso como regra, tá? Todas as aulas que ele dá têm que ser gravadas e têm que estar disponíveis. Jura? Para Todas. todo mundo, tá disponível. Todas, Se eu tá na quiser internet. entrar lá, eu... Todas. De todos os cursos, de todas as matérias. Não Estão sabia lá. disso não, pô. Isso é regra deles, tá? Já há alguns anos, já uns 2, 3 anos pelo menos. Tá? Não é mais, há uns 5 anos pelo menos. Caramba. Então, assim, então tá lá. Assim, tem as aulas mais fantásticas do mundo, né? Você quer Ou aprender seja, vamos aproveitar o momento Canvas, ali tá do- cheio da- de vídeo É, do Finóquio. exato. Né? Que absurdo. Quem sou eu para ensinar? Eu o vou ensinar Finóquio, né? Canvas, assiste ali o cara que criou, né? É. Sim. Então, assim, então Pior que eu uso vejo... isso nas minhas aulas também. Eu passo de pre-work, assiste aqui, aí a gente usa a aula para discutir. Então, no mundo da educação que a gente está falando cada dia mais, e isso para mim está ficando meio óbvio, até pela dinâmica que eu tenho com meus alunos, aquela ideia da sala de aula invertida, né? Cara, vai lá ler, vai se É isso preparar, aí. É o que eu acredito. né? E vem tirar dúvida. Vem aqui, a gente faz uma mesa dinâmica, redonda, uma faz prática, uma dinâmica, faz a prática, vai fazer projeto lá com as crianças, Animal. né? Mas realmente aula teórica, e um dia caiu a ficha. É. Esse foi um dia bem... Tem aquelas coisas que marcam na sua vida, né? Eu estava dando aula de gestão de projetos, eu estava fazendo a lousa, né? Aí eu, de surpresa, eu olhei para trás. Todos, eu não falei alguns, todos os alunos estavam com o celular na mão. Nossa. Todos. Aí eu olhei para assim e falei, gente, o que eu estou fazendo É aqui? uma Tá coisa errado. errada. Né? Tá Uma errado. coisa- Não adianta, não adianta. Eles não Eles é mais não esse o vão jeito prestar de atenção, absorver. eles não vão ouvir. Né? Então, a gente tem que criar essa sala de aula divertida, ensino baseado em projeto. Sim. Né? Então, tem que mudar. Né? Então, algumas faculdades do Brasil já estão mudando, lá fora mais ainda. Sim. Eu acho que as públicas precisam mudar. Uhum. Né? E há uma certa resistência, né, professor? Sim, sim. É porque, afinal, se eu dou aula daquele jeito sempre, é mais fácil continuar, Sim, né? Sim, sim. Mas só que assim, não dá mais, porque os nossos jovens não querem mais essa aula. Né? Só para ver teoria, eles vêm na internet, de um cara muito melhor do que eu. E eu acredito muito... É isso. É cruel, mas é verdade, né? E eu acredito muito nisso, assim, não só usar esse conteúdo que já tem, mas como que as empresas, como é que o mercado tem que complementar, porque o que a gente fala assim, cara, treino é treino, jogo é jogo, né? Por mais, e eu estudei, né, na Unicamp, uma puta universidade, né? Meu, hands down, não tem o que Animal. falar. Agora, assim, no dia 1 na empresa, quando eu comecei a trabalhar, não tinha me formado ainda, comecei no 4º ano a trabalhar, Uhum. percebi que, opa, aqui o negócio é diferente, né? Você aprende outras coisas, mas de uma forma totalmente diferente. Caiu um problema, você tem que resolver. Uhum. E como que o ensino pode se complementar de fato, né? Como é que você pode, não é uma ou outra, mas como é que a gente pode já, desde cedo, né? Desde o primeiro ano, talvez já permitir esse tipo de integração, né? Sim. Para que, cara, quer ser um acadêmico, ok, porque precisa, Precisa. né? Agora, se você quer ir para o mercado de trabalho, como é que de fato a universidade pode preparar os profissionais, né? E não alunos, né? Para o mercado de trabalho. Agora, o que já tem na Univesp, isso a gente já tem alguns parceiros, inclusive, é que eles chegam lá e oferecem, olha, oferece para os seus alunos esse treinamento, oferece isso. Tá. A gente oferece, o aluno vai lá, faz o treinamento e muitos deles acabam sendo absorvidos pelo próprio parceiro, né? No treinamento que ele faz. Oferece, assim, a parte. A parte, como uma oportunidade. Então, esse tipo de Só ação um a gente lead já para um faz. curso gratuito, por exemplo. Esse aí já faz bastante, já tem bastante sucesso nesse tipo de coisa. E Pô, interessante. faremos isso. Né? Vamos embora. Ah, E a gente Faremos tem isso com a bastante também. Univesp, professor, porque a gente faz nossos cursos, né? Sim. A gente... Ó, o que a gente está fazendo hoje? Olha que legal. A gente está compartilhando a nossa metodologia de trabalho aberto. Isso. Do tipo assim, pô, Léo, mas você não tá
mostrando como você trabalha? Olha aqui. Sim, Não fui estou. só eu, talvez. Eu quero que as pessoas entendam como a gente trabalha, eu quero compartilhar, né? Eu quero compartilhar o conhecimento que a gente acumulou ao longo do tempo para desenvolver pessoas. E eu acho uma baita oportunidade. Professor, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. O bate-papo foi incrível. Nossa. Eu sabia que ia ser incrível, porque a gente tem uma afinidade muito grande. Dá pra ir pro bar, terminar? A gente Vamos continua. terminar tomando um chopp, né? Entendo que agora você tem um desafio muito grande pela frente, né? Liderar uma universidade desse tamanho não é fácil, mas você tem competência de sobra para isso. Eu fico muito feliz que a educação do estado de São Paulo esteja na sua mão. Eu sou um fã seu, você sabe disso. legal. A gente, Obrigado. desde sempre, tivemos uma grande afinidade e estou colocando a Performa à disposição da academia, seja a Univesp ou a Unicamp. O que o senhor precisar, a gente está always up. A resposta, não precisa me ligar, é sempre sim. Só me diz a hora e o dia o local. e a gente vai estar lá para apoiar. E queria aproveitar e agradecer o tempo. E eu queria reforçar para todo mundo que participou desse bate-papo com a gente o dado que o professor deu sobre a maioria dos meus alunos tem entre 30 e 40 anos. Cara, você quer mudar de vida, bicho? Dá. Não é Qualquer tarde. hora. Não é tem hora. essa que é tarde. Talvez doa um pouco mais. E eu sei disso, eu também precisei trabalhar e estudar. Para algumas pessoas vai doer um pouquinho mais. Antes tarde que mais em tarde, mim. né? Acredita em mim. Essa dor, ela é muito importante. Ela cria uma casca na gente, ela cria uma vontade, ela cria uma garra que talvez quem não passou por isso não tenha. E lá na frente você tem um diferencial competitivo e frente a pessoas que tiveram talvez até uma educação formal mais completa, numa escola melhor. O que não dá, galera, é para ficar parado, né? Sim. Eu acho que o que não dá é para desistir, né? E foi muito para mim, eu guardei isso desse nosso bate-papo incrível, né? É uma honra receber uma pessoa com tanto conhecimento, mas, Léo, meus alunos são de 30 a 40, corrobora o que eu acredito. Dá. Tem que sair do lugar. 30 e 40 é a maior faixa, tá? Mas assim, Sim. Isso, 30 pra cima Isso, a é maior 80% faixa. dos nossos alunos. Olha isso. Né? Então, eu acho que o recado tá bem dado, né? Professor, de novo, muito obrigado Obrigado. pelo seu tempo. Prazerzaço. Obrigado, Sei que sua Max. agenda agora tá super corrida, por isso que eu fico Praticamente uma lisonjeado. celebridade, Uma celebridade. Fico lisonjeado por você ter aceitado o convite e disponibilizado o seu tempo pra gente. É um prazer. Sempre que puder. tô Tamo aqui. junto. Não. Galera, obrigado. Quem ficou com a gente até o final já sabe aquele rolê todo lá. Curte, compartilha. Quem ficar com alguma dúvida, que quiser tirar com o professor Marcos, bota aí nos comentários. A gente faz chegar até ele e bota a resposta de volta. Né? aí. Tamo junto. Obrigado, galera. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.